sétimo ano, tudo bem? Professora Marcela voltando para fazer a correção já do PET 3. Olha como é que passou rápido, tá? Primeira semana do PET 3. Eu espero que vocês estejam bem demais até com todas essas atividades. Eu sei que vocês estão, às vezes, arrancando os cabelos, né? Muitos não podem ter o acesso à internet, têm dificuldade de dados, mas eu sei que vocês estão se virando e sei que vocês vão conseguir alcançar os objetivos. Para quem não conhece o canal História Fundamental da professora Marcela, deixa um like, deixa um comentário, deixa escrito aí alguma coisa que eu possa melhorar, porque a gente está sempre aberto, tá? Às críticas, tá bom? Então vamos lá no PET primeiro, do PET 3, então vamos lá abrir o slide aqui, ó, correção PET 3, primeira semana, sétimo ano. É um assunto um pouco denso, mas vamos tentar correr para ajudar vocês aí, ok? Então, ó, tema: a formação das monarquias centralizadas na Europa. O que é isso? Começo do absolutismo. Vocês sabem disso, vocês já estudaram isso? Olha, eu peguei um texto base do PET, tá ok? Então vamos lá. Formação das monarquias absolutistas na Europa. Então, para quem não leu ainda o PET, então vamos tentar ler comigo aqui. A Idade Moderna, gente, viu o nascimento dos estados absolutistas. Eles nasceram na Idade Moderna, finalzinho, começando já no finalzinho da Idade Média ali, pro começo da Idade Moderna, foi se formando, tá? Foi o surgimento do absolutismo, que definiu a nova organização de Estado na Europa, superando as monarquias, o quê? Feudais, do feudalismo. Apesar do processo ter apresentado peculiaridades significativas em cada país, foi diferente um pouco em cada país, da França, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, tá? Podemos perceber que apenas com o absolutismo, um sistema legal e jurídico foi imposto a todos os membros da sociedade, porque antes eram estados descentralizados, cada um tinha a sua própria lei. Com a formação do Estado absoluto, essas leis e esse sistema jurídico tem a ver com o direito, foi mais organizado, ok? Assim como foi nesse momento que a arrecadação de quê? Começou de imposto, né? De imposto, exército, burocracia. O que é burocracia? É aquele monte de papelada que hoje você vai fazer um documento, você tem que fazer um monte de coisa para conseguir um documento, tá? Então, o pessoal que está recebendo aí o auxílio do governo, e o pessoal: Marcela, é um monte de burocracia, eu vou lá, não tá depositado, aí fala que está depositado. Isso é uma certa burocracia, uma dificuldade de se conseguir as coisas num estado centralizado, né? Um estado que tem leis, tá? Então, esse exército, essa burocracia conseguiram se impor representando o Estado. Aí, ó, o Estado. Esse Estado foi responsável pela dissolução dos vínculos feudais, né? Os senhores feudais e dos poderes local e regional. Aqueles senhores feudais que mandavam nos seus feudos, né? Nos feudos. Ao mesmo tempo que eliminou a autonomia que muitas cidades haviam conquistado e preservado durante a Baixa Idade Média, finalzinho da Idade Média. Além disso, conseguiu submeter o poder secular. Marcelo, o que é secular? Isso tem a ver com o poder da igreja, tá? Eliminando o poder temporal das igrejas e as utilizando como justificativa para o poder absoluto dos reis. Isso quer dizer, a igreja acabou se unindo depois ao rei e deu a esse rei o que? Um poder divino, tá? Ok? Então vamos lá. Ao longo da história da humanidade, os estados se formaram no momento em que certos grupos sociais obtiveram poder, né? Esses grupos sociais, será que vocês sabem como é que é o nome, né? Desse grupo social? E organizaram-se as instituições necessárias para preservá-lo, considerando os interesses econômicos e o poder da influência de outras instituições. Com o Estado absolutista, encontramos um conjunto de influências, de classes, de grupos diferenciados, vários interesses, entendeu, gente? Ali tinha uma classe ali que estava doida para um rei concentrar as coisas, que chamava o quê? Vê se é o que vocês sabem, burguesia, tá?
e que contribuíram direto e indiretamente para a consolidação do sistema capitalista. Já foi um comecinho do sistema capitalista. Vocês lembram que a gente falou do mercantilismo, que o rei concentrava tudo, a oferta, né, a balança comercial favorável, né, exportar mais, importar menos, o pacto colonial, já falamos disso, tá? Vamos ver, me perdi aqui. Dessa maneira, a burguesia que eu falei para vocês, camada que estava em ascensão e que não participava diretamente da administração do Estado, tinha poder econômico, mas não tinha participação política, foi beneficiada ao receber monopólios, enquanto os grupos que perderam o poder, a nobreza e o clero, né, que na sociedade feudal, quem era lá em cima? O clero, embaixo, nobreza, embaixo era o resto, e a burguesia estava aí nesse meio do resto. Então ela foi ficando mais rica, então ela foi ascendendo, e a nobreza foi caindo, e o clero também. E passaram a controlar, perderam o poder a nobreza, passaram a controlar a burocracia, a estrutura militar, né? Os burgueses começaram a chegar ao poder. Observação, gente, poder secular, ó, é perda do poder da Igreja Católica. Quem era mais poderosa no feudalismo? Quem é que mandava lá? A Igreja Católica. Então, nesse processo ela já foi perdendo a força, o poder secular. Então, é a perda de poder da Igreja Católica ou de outra instituição religiosa num estado ou numa nação. Então, olha como é que as coisas foram mudando. Vamos lá. Atividades do PET. Já no final da Idade Média, né? Durante a Baixa Idade Média, alta, né? A Baixa Idade Média já é o final. Entre os séculos XII ao XV, vimos o renascimento do comércio. Então, foi saindo daquele sistema de agricultura feudal, de feudos, de só economia, foi que o renascimento que nós falamos, cultural, comercial, tá? E as cidades foram nascendo, cidades, cultura. Em meio a esse contexto, vimos também a terra perder o valor. Tudo no feudalismo era o quê? Quem tinha terra tinha tudo, né? E as moedas passaram a ser o grande desejo de todos. Moeda, comércio, tá? E cada feudo na época tinha a sua própria moeda, então era difícil. Você tinha que o quê? Centralizar essa moeda, os pesos e medidas, eles tinham que ser o quê? Fixo, não tem o real hoje? Não tem o dólar? É uma moeda só. Aqui no Brasil não tem o real, o guarani, o réis. É uma moeda só. Isso é importante centralizar. No feudalismo, não. Cada feudo, cada senhor feudal tinha uma forma, tá? De organizar a sua parte financeira, as suas moedas, como que era. Então, era difícil. Era difícil para os comerciantes estarem fazendo isso, não tinha uma moeda unificada, tá? Todas as mudanças que ocorriam naquele momento contribuíram para uma mudança social, política e econômica. No centro dessas mudanças estava o fortalecimento do poder do rei, a centralização das monarquias europeias, ó, tá? E sobre esse assunto responda as questões. Vamos ver. Gente, o que são monarquias centralizadas? A resposta aí, gente. Monarquias centralizadas eram aquelas onde o poder estava todo nas mãos dos reis. Absolutismo, Marcela, bem isso, tá? Ele detinha o domínio sobre a política e economia. Recebiam apoio de quem? Burguesia. Eram bancados pela burguesia. A burguesia tinha interesse em dar essa sustentação para o rei econômica, porque o rei ia dar o quê? Monopólios. Ela ia ter mais poder o quê? Político. A burguesia sempre teve dinheiro, mas não tinha poder o quê? Político. A nobreza e o clero, ó, tomava tudo. Como se deu o processo de ascensão dos reis e, consequentemente, a queda do poder dos senhores feudais, né? Que senhores do feudalismo, e o rei começou a aparecer. O rei, Marcelo, era um nobre? O rei era um nobre. Ele era o grande sucerano, né? O grande doador de terras. Mas ele, na sociedade feudal, ele tinha muito poder, mas ele era mais na dele. Quem mandava mais no local eram os senhores feudais, que geralmente eram os nobres, tá? Então, o rei era um grande senhor feudal, um grande sucerano. Esse processo se dá a partir de um ponto principal. A burguesia se une ao rei e forma o Estado-nação. Quando surge o absolutismo e o poder fica concentrado na mão do Estado, representado pela monarquia, o rei apareceu, né? Os senhores feudais foram perdendo o poder, ó.
Esse Estado não foi responsável pela dissolução, então foi responsável pela dissolução dos vínculos feudais e dos poderes locais e regionais. Então, o rei ascendeu com o apoio da burguesia. Aí, quem era que estava no poder antes? A nobreza e os senhores feudais foram perdendo espaço, porque nesse momento também começou a haver o quê? O comércio, outras formas de sobrevivência, né? Na sociedade feudal era uma coisa muito de campo, de agricultura, de feudo. Tinha pouco comércio, ok? Então vamos lá. Perguntas do PET 3. C. Qual era o interesse dos comerciantes na centralização do poder nas mãos do rei? Esses comerciantes eram o quê? Os burgueses. A burguesia, camada que estava em ascensão e que não participava diretamente da administração, foi beneficiada ao receber monopólios, porque o rei era um grande sucerano, então ele tinha poder. Então, é o dinheiro que ela tinha, ela bancou esse rei aí. E o interesse desses comerciantes burgueses na centralização foi porque ela ia ter o quê? Vantagens, ok? De que maneira os comerciantes contribuíram para fortalecer o poder do rei? Como que eles fizeram? Como esses burgueses fizeram? Então tá. Os reis começaram a concentrar grandes poderes, em parte por causa do apoio do dinheiro recebido dos burgueses. Ao longo de algum tempo, a aproximação do rei e a burguesia, eles foram se chegando, né? Porque antes o rei estava mais lá em cima, a burguesia estava mais para baixo. Colocariam fim à fragmentação do poder. Fragmentação do poder, Marcela, aquela fragmentação do poder do feudalismo, vários feudos com vários senhores feudais, tá? Cada um mandando no seu feudo. Entretanto, isso não significou a exclusão da nobreza feudal do poder. A nobreza feudal ainda continuou. Ela não foi extirpada, os burgueses chegaram a acabar. Ela se manteve ligada ao rei, tá? Porque ela tinha laços de sangue, tá? Eram nobres, tá? Nobreza, nobres, né? E usufruíam da sua política. Além dos reis, ganharam importância nesse processo também os burgueses, que se tornaram o grupo social de maior poder político e, sobretudo, econômico. Tá? Então, essa foi a maneira que os comerciantes contribuíram para fortalecer o poder do rei. Na realidade, gente, foi bancando, tá? Dando condições, tá? E com o dinheiro desses burgueses aí, o rei também pôde organizar os seus exércitos, né? Dinheiro ajuda, dinheiro chama dinheiro, né, gente? Então vamos lá, perguntas, a resposta é: quais eram os benefícios do ponto de vista político e econômico do processo de criação dos Estados Nacionais Europeus? Por que era necessário concentrar isso na mão de um Estado só? Por meio da centralização desse poder na monarquia, começa a ser desenvolvido o aparelhamento das forças armadas, né, que eu falei, dos exércitos, da estrutura jurídica, das leis, né? E a estruturação da cobrança de impostos. O que mantém, né? Um Estado, a cobrança do imposto. O pãozinho que você compra aí na padaria tem imposto. E vai para o governo que teria que te devolver isso em serviços, né? A monarquia permite ainda a formação da infraestrutura que garante a máquina pública e cria as condições para o surgimento do corpo burocrático, o corpo administrativo, aquele pessoal que mexe com papel, vamos por hoje, escritórios, contabilidade. Isso tudo antes não era. Esse Estado novo, ele concentrou isso. Nós somos um resultado disso. Nós não temos no estado aqui, não tem governo de Minas Gerais, tem um governador, tem um secretário de saúde, tem um secretário de finanças. Então, esse é um corpo burocrático, tá bom? Então, vamos lá, entendendo um pouco mais, gente. Os diversos reinos formados pela Europa, com a desagregação do Império Romano, isso é para dar um geral para vocês. Do Ocidente, os reis exerciam principalmente funções militares e políticas. Antes, né, os diversos reinos, os reis estavam lá, mas eles eram funções militares e políticas. Sem cumprir atividades administrativas, o rei tinha seus poderes limitados pela ação da nobreza feudal, que era a grande proprietária de terra, né? Por serem senhores de terra, controlavam de fato o poder, porque na sociedade medieval, mais uma vez, tudo era terra. Essa organização do poder é chamada monarquia feudal, né? Monarquia feudal, e sua principal característica era a fragmentação do poder. Poder na mão de vários, né? A partir do século XI, em algumas regiões da Europa, as monarquias feudais iriam servir de base para a formação de governos centralizados. É o caso da França,
da Inglaterra e de Castela, atual Espanha. Então, vou falar para vocês. Monarquia centralizada, eu vou falar para vocês. Rússia, Espanha, Portugal foi o primeiro país a se tornar um estado independente, né? Foi o primeiro país a se formar. Inglaterra, França, são monarquias absolutistas, foram, tá? Os reis começaram então a concentrar grandes poderes, em parte por causa do apoio do dinheiro recebido por burgueses. Ao longo de algum tempo, a aproximação entre rei e burguesia colocaria fim à fragmentação do poder. Entretanto, isso não significou a exclusão da nobreza feudal. Isso a gente já respondeu até lá na frente. Além dos reis, ganharam importância nesse processo os burgueses, tá? Isso é só para arrematar. Bem, aí o PET pede para vocês fazerem uma análise dessa foto. Então, a gente pode ver aqui que tem o rei, aqui nós vemos uma mulher, aqui o clero, aqui seria a nobreza, aqui seria os comerciantes, tá? Juntos, né? Aqui tem poucos servos, aqui, ó, um servo aqui. Você vê as roupas deles, ó. Tá vendo? Os vestidos de servo, cachorrinho aqui. E essa parte mais alta aqui, dá para ficar bem definida, né? Como é que estão as classes aí. Então, vamos lá, gente. Perguntas. Atividade 2. Descreva o que você observa na imagem. Quem são essas pessoas representadas? Uma sociedade de classes, estamental. Estamental é aquela sociedade que um servo, um camponês, não vai conseguir conseguir ser um rei, uma rainha. Não? Você já nasce servo, vai morrer servo. Nasceu rei, vai morrer rei. Nasceu nobre, vai continuar nobre. Então, a gente vê lá que existe um rei já, uma nobreza ali perto dele, o clero ainda, a burguesia nessa parte aí embaixo e camponeses. Ok? Atividade 2, gente. Quais as camadas sociais estão representadas na imagem? Qual a estratégia você utilizou para fazer essa identificação? Como é que você entendeu essas camadas sociais ali? Então, temos o rei e a nobreza feudal como classe alta. Clero e burguesia como classe média, né? Porque o clero está ali, mas os burgueses são a classe média porque eles já tinham mais dinheiro, né? E os camponeses como uma classe mais baixa da sociedade. Pode-se observar essa separação de classe através da posição que estão colocados. O rei em cima, o nobre aqui, o clero aqui, o burguês mais para cá. E posturas e vestimentas. Então, a gente pode ver as vestimentas. Ó, tá bem vestida aqui, ó. Aqui, ó, essa mulher com vestido. Aqui o pessoal já tá mais simples aqui embaixo, tá? Então, ó, as monarquias centralizadas começam a se formar na Baixa Idade Média, do século XI ao XII, né? 11 ao 15, perdão. Anteriormente falei 12 ali, mas é nessa faixa aí. Podemos observar também uma gama de interesses envolvidos nesse momento, lógico, né? Fortalecimento do rei ali com o apoio da burguesia. Quais eram os interesses de cada camada social que você identificou no processo dessa centralização das monarquias? Vamos lá. O rei sendo a expressão máxima desse tipo de governo, ó, contou não só com o auxílio dos grupos sociais burgueses, mas com o apoio da igreja. O poder local dos senhores feudais foi suprimido em favor da autoridade real. No entanto, os nobres ainda preservaram alguns privilégios, principalmente que se refere à isenção do pagamento de impostos. Então, os nobres não pagavam impostos, né? Somente os burgueses e a classe campesina estavam sujeitos às cobranças de taxa. Nesse sentido, a constituição das monarquias pode ser compreendida enquanto um processo que conseguiu atender simultaneamente os interesses dos nobres e dos burgueses. Ah, mas o burguês pagava imposto? Pagava, tá? Pagava imposto. Por um lado, a formação das monarquias conseguiu conter as diversas revoltas camponesas, né? Que eles tinham contra os senhores feudais, que marcaram finais da Idade Média, como reafirmação da propriedade feudal. Por outro lado, essas mesmas monarquias implementaram um processo de padronização fiscal, que é impostos, e monetário, né? Que é o dinheiro, ficou o dinheiro, a moeda, a única moeda, pesos e medidas, e que atendia a demanda econômica da classe burguesa. Então, todo mundo ganhou um pouquinho, né? Com essa
processo de centralização das monarquias, ok? Essa tá a resposta aí. Dentre os grupos representados, quais detinham maior poder? O que fez você entender isso? Bem, como estamos falando de uma monarquia centralizada, o poder estava nas mãos de quem, gente? Do rei. E da nobreza, que ainda tinha muitos privilégios. Tanto é que você vai, quando você for ver lá o absolutismo na França com Luís XIV, você vai ver lá o Palácio de Versalhes, com a nobreza lá feudal ainda, ó, cheia de benesses, tá? Que a Revolução Francesa vai vir e vai quebrar isso daí tudo, vai derrubar esse antigo regime. Nós agora estamos falando da formação desse regime. A gente falou da Revolução, quando falar da Revolução Francesa, você vai ver que vai ser a quebra desse regime. Construção, dissolução, tudo na história é assim, tem um começo, um auge e depois declina, tá? Então, o poder nas mãos dos reis e da nobreza que ainda tinha muitos privilégios. Esses controlavam e dominavam toda a economia local. Se observarmos pela imagem, existe uma posição de superioridade do rei. Então, quem detinha mais o poder ali, gente? Era o rei e a nobreza ali. Os burgueses ainda estavam no processo de ascensão, iriam subir depois, tá? Com o sistema capitalista. Atividade 3, gente. Durante a Idade Média não existiam os estados modernos. Não. Tá? Na verdade, a partir do século X, começou o movimento para a criação das monarquias nacionais, tá? Foi na Baixa Idade Média, século X, XI, XII, tá? As monarquias nacionais foram se formando gradativamente aos poucos, né, gente? História é processo. Entendam uma coisa, na história não acontece de uma hora para outra. Acabou a Idade Média agora, já começou no outro dia a Idade Moderna. Não, são processos. Após o enfraquecimento do sistema feudal e fortalecimento da burguesia. Vamos voltar. As monarquias nacionais foram se formando gradativamente após o enfraquecimento do quê? Do feudalismo, Marcelo. Fortalecimento de quem? Da burguesia. Que se deu por meio do renascimento comercial, tá? Comércio. O renascimento. No processo de formação das monarquias nacionais, além dos próprios reis, pelo menos 3 grupos estiveram envolvidos. Quem? Burguesia, nobreza e a igreja, clero. Cada um desses grupos tinha interesses próprios. Dessa maneira, pesquise em seu livro didático ou na internet e descreva quais os interesses de cada um desses grupos sociais abaixo em relação à criação dos Estados modernos. Praticamente que a gente respondeu na outra, né? Burguesia, gente. O principal interesse da burguesia com a criação do Estado moderno era a obtenção de lucros através do crescimento do comércio. Nobreza. Com a formação dos Estados nacionais, o rei, ajudado pela burguesia, alguns membros da nobreza e do clero, passa a centralizar o poder em suas mãos. A justiça real prevalece em todo o território nacional, assim como a cunhagem de uma única moeda que substitui a cunhagem diversificada das moedas dos senhores feudais. Então, a nobreza, ela continuou tendo alguns privilégios. Ela ainda tinha um poder. Ela não tinha aquele poder que ela tinha. O rei era mais, nesse momento, era mais superior, né? Mas ela ainda continuou mantendo alguns privilégios. Igreja. Ao clero cabia fazer o quê? Cuidar da salvação espiritual de todos. Aos guerreiros zelar pelo quê? Segurança, pelos nobres também. E aos servos executar o trabalho nos feudos. Com interesse nas formações dos estados nacionais, a igreja pretendia o quê? Propagar ainda mais a fé, aliando-se ao rei, que teria poderes divinos. Então, a igreja, já que eu estou perdendo espaço aqui, vamos dizer que esse rei tem poder divino. Então ele vai ficar legal com a gente, vai aceitar a gente, vai se sentir, porque o rei seria o quê? Um representante de Deus na terra, tá? Atividade 4. Em função das muitas disputas territoriais, o processo de centralização das monarquias europeias não foi marcado por momentos de tranquilidade e paz. Não. Teve muita luta. Pelo contrário, muitas guerras aconteceram nesse período de disputas territoriais e centralização do poder. Entre as guerras que ocorreram, podemos destacar o quê? A Guerra dos 100 Anos, que iniciou em 1337 teve fim em 1453, até com a queda, né, de Constantinopla, que marca o fim da Idade Média. A Guerra dos 100 Anos ela ainda foi na Idade Média, ela foi, tá? A última guerra, né?
Marcela, mas eu fiz a conta aí, deu 116 anos. Essa guerra foi direto? Não, não foi direto. Ela teve ali, no meio dela, parava um pouco, tinham várias batalhas nesse meio, uns períodos de tranquilidade um pouco, mas depois voltava a brigar. Então, esse processo todo durou 116 anos. Mas não foi todo dia a guerra, ok? Então, vamos lá. Quais os reinos estavam envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Gente, Guerra dos 100 Anos foi uma série de conflitos travados de 1337 a 1453 pela Casa de Plantagenet, da governante do rei da Inglaterra. Então, lembra, Inglaterra aí e a Casa de Valois, governante do reino da França. Então, Guerra dos 100 Anos, Inglaterra e França. Sempre foram muito rivais, tá? Essas duas potências. Quais eram os interesses na disputa durante a guerra? Iniciada em 1337, a Guerra dos 100 Anos foi deflagrada quando o trono francês esteve carente de um herdeiro direto. Então, não tinha um herdeiro lá na França. Aproveitando da situação, o rei, que era inglês, o britânico Eduardo III, neto do monarca francês Felipe o Belo, Marcelo, eu tô pirada, ele era parente, o rei da Inglaterra era parente nesse tempo, vocês já não viram? Nossa, aquela rainha casou com aquele rei, daquele negócio, o casamento foi arranjado, eles casavam entre si. Então, esse cara que estava na Inglaterra, que Eduardo III, ele era neto do monarca francês Felipe o Belo, que morreu em 1314. Ele quis assim, já que o trono tá vago lá, eu vou ficar com a Inglaterra e vou ficar com a França. Então eu quero juntar esses dois reinos. Ele reivindicou o direito de não ficar a coroa inglesa e a francesa. Dessa forma, a Inglaterra incrementaria os seus domínios e colocaria um conjunto de prósperas cidades comerciais sob o domínio político dela, principalmente na região de Flandres. A região de Flandres era uma região já super urbanizada, super para frente, tinha minérios, é uma região rica. Então a Inglaterra estava de olho na região de Flandres, que depois eu vou falar um pouquinho aqui embaixo. O que a região de Flandres era? É atualmente onde fica a Bélgica, o país Bélgica. No tempo medieval tinha um comércio muito forte, era urbanizada. Flandres era uma grande região comercial e importante centro de manufaturas. Por isso, motivo de disputa pelos reis da França e Inglaterra durante a Guerra dos 100 Anos. Então, Marcela, foi o quê? Foi a disputa pelo trono, o rei da Inglaterra ficou de olho, não tem herdeiro lá, eu quero ser rei da Inglaterra porque tem sangue. O Felipe o Belo é meu avô, né? Ele era aqui, deixa eu ver aqui, neto de Felipe o Belo, né? Que era francês. E a região de Flandres. Então, foram essas duas coisas mais fortes. A disputa do trono francês e a região de Flandres, que a Inglaterra queria para ela, ok? Então, vamos lá. C. Ao final da guerra, limites territoriais estavam delimitados, no entanto, para além da conquista e demarcação de terras, qual foi a maior consequência para os reinos envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Lembra-se, gente, guerra sempre traz prejuízo para quem ganha e para quem perde. Mas vamos ver aqui. Em 1453 foi assinada a paz. Eles chegaram num contexto lá, né? E parou a guerra. Carlos VII passou a governar a França com poderes quase absolutos e acabou com as pretensões inglesas de possuir domínios na França. O rei lá, Carlos VII. Na Batalha de Calois, em 1453, a Guerra dos 100 Anos teve seu fim. Como consequência, a guerra serviu para definirem-se os poderes monárquicos que viriam se instituir na França em tempos depois na Inglaterra. Então, acabou ficando o Carlos VII lá e depois foi o quê? Implantado tanto na França quanto na Inglaterra, monarquias absolutistas. Vocês depois vão ouvir falar do rei Luís XV, Luís XIV, Luís XVI. Então, eram reis absolutistas. Depois teve na Inglaterra também, mas a Inglaterra ela era uma monarquia parlamentar. Aí ela tinha o parlamento, o rei não mandava sozinho. Então, a Inglaterra foi pioneira nisso, tá? Observação, gente, na realidade, a Guerra dos 100 Anos, que foi aquilo que eu falei, durou este longo tempo por alternar entre lutas, vitórias, derrotas e tréguas, interrupções, inclusive não faltaram calamidades, muita fome, tá? Muita miséria. Peste negra foi no meio da Guerra dos 100 Anos e a fome nos países. Então, isso também fez com que a guerra tivesse uma trégua. Então, no meio da Guerra de 100 Anos, aconteceu tudo isso. Calamidades, peste negra e a fome nos países.
Gente, esse pet tem muita atividade, viu? Na Guerra dos 100 Anos, uma figura ganhou destaque. Quem é? Joana d'Arc. Eu conheço pessoas que chamam, duas moças que conhecem Joana d'Arc. Pesquise no livro didático quem foi Joana d'Arc e qual é o seu papel na Guerra dos 100 Anos. Procure destacar também as consequências da sua participação na guerra. Estabeleça um paralelo entre Joana d'Arc e a maioria das mulheres da Idade Média, gente. Exposta, Joana d'Arc, conhecida como Donzela de Orleans, França, foi uma guerreira e líder militar francesa. É considerada uma das personagens históricas mais importantes na formação do Estado Nacional francês, devido aos seus feitos militares. Foi aceita no exército francês. Olha a diferença, ela tinha 20 anos, né? Ela já foi aceita no exército, uma mulher no exército, chegando a comandar tropas. Suas vitórias importantes e o reconhecimento que ganhou do rei Carlos VII, né? Despertaram inveja em outros líderes militares da França. Ah, quem é essa mulher aí? As mulheres na Idade Média aqui, além de exercerem o papel tradicional dito pela sociedade de esposas, mães e filhas, também ocupavam-se diversos outros papéis sociais. Mas eram mais... não era tanto, algumas poderiam se destacar, mas eram muito poucas, tá? Muitas mulheres tinham maridos de forma autônoma, mas geralmente eram submissas, a maioria era submissa. O que é isso, Marcelo? O marido mandava, tá? Nelas. Excluídas de muitas coisas da sociedade. Vai ficar em casa, vai ficar trabalhando, vai cuidando de filho, tá? Já Joana d'Arc, como foi colocada acima, ela era independente, corajosa, totalmente destemida, diferente dessas mulheres do período. Essa é a diferença. Uma mulher com 20 anos fazer parte de um exército e lutar? A Joana d'Arc foi acusada de praticar feitiçaria depois pela Inglaterra, né, em função de suas visões. Ela disse, ela tinha visões de santos, né, e dizia que ela tinha que lutar pela França, né. Ela via santos da Igreja Católica, ela era muito católica, né, e condenada à morte na fogueira, né, que é o tempo da Inquisição, né. Foi queimada viva na cidade de Rouen, no ano de 1431, queimada viva, gente. Em 1920, ela é canonizada pela Igreja Católica. O que é canonizada, Marcela? Ela se tornou santa. A Igreja canonizou Joana d'Arc. Então, essa é a resposta que vocês teriam que fazer uma pesquisa de Joana d'Arc. Gente, eu sei que a aula foi longa, mas é impossível fazer a correção da formação das monarquias nacionais com esse monte de atividade que o PET deu para vocês. Ok? Estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Bem, quem conseguiu chegar aí até o final do vídeo, que eu sei que a maioria às vezes assiste só um pouquinho, uma pena, dê um like e diga ok aí para mim. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse processo do PET, que tem ajudado a todos, quem fez, quem copiar. Pode copiar, mas tente entender o que está copiando, tá bom? Boa sorte para vocês. Eu vou terminando essa aula, que eu sei que foi muito longa. E, mais uma vez, se puderem dar um like, se inscrever no canal da professora Marcela, História Fundamental, a gente fica feliz. Um beijo, até o próximo PET. Até a próxima semana, né? Um beijo, alunos. Tchau.